Daniel Silveira vai para regime aberto, mas Alexandre de Moraes mantém censura e restrições inconstitucionais. A progressão de Daniel Silveira para o regime aberto, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, 29/9, escancara mais uma vez o autoritarismo judicial que tomou conta do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, concedeu nesta segunda-feira, 29, a progressão de pena do regime semiaberto para aberto ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Mesmo cumprindo todos os requisitos legais, o ex-deputado permanece sob um regime de censura e restrições que viola princípios constitucionais fundamentais. O direito conquistado e as amarras impostas. Até o dia 16/9/2025, data da emissão do atestado de pena mais recente, Daniel Lúcio da Silveira cumpriu 44 anos, 1 mês e 26 dias. Justifica o próprio ministro em sua decisão. Daniel cumpriu 4 anos, 1 mês e 26 dias de prisão e teve um total de 389 dias de remissão por carga horária de estudos e trabalho. Os números não mentem. Silveira já cumpriu mais do que o necessário para a progressão de regime, tendo inclusive excedido o prazo legal que deveria ter sido aplicado para réus primários. A própria defesa já havia alertado que o atestado de pena já consta que Silveira já deveria ter iniciado o regime aberto desde 21 de agosto. Esta demora injustificada em conceder um direito previsto em lei demonstra o tratamento diferenciado e persecutório dispensado ao ex-parlamentar. É necessário dizer que a progressão de regime para o caso dele, que não cometeu nenhum crime hediondo e é réu primário, deveria ter sido concedida com 1/6 da pena cumprida. Ele está tendo progressão agora, depois da metade do cumprimento. Ficar preso além do tempo determinado pela lei configura abuso de autoridade por parte de quem executa a prisão, no caso, Alexandre de Moraes, afirmou o deputado Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais, expressando a indignação generalizada entre os conservadores. A mordaça digital. Censura em pleno século XXI. A decisão de Moraes não apenas concede a progressão tardia, mas impõe uma série de restrições que configuram verdadeira censura. Na decisão, o ministro determina algumas medidas restritivas, como a proibição do uso das redes sociais, ter que usar tornozeleira eletrônica, o passaporte cancelado, se apresentar à justiça toda segunda-feira, e não pode sair da sua região de residência, o estado do Rio de Janeiro. A proibição do uso de redes sociais é particularmente grave e inconstitucional. Vivemos na era digital, onde as redes sociais são ferramentas essenciais de comunicação, trabalho e expressão política. Proibir um cidadão de acessar essas plataformas equivale a impor uma morte civil no mundo contemporâneo. É uma punição cruel, que vai muito além do previsto na condenação original. O ex-deputado segue impedido de utilizar as redes sociais ou aplicativos de mensagem, dar entrevistas, frequentar clubes de tiro, bares, boates e casas de jogos, ou participar de cerimônias relacionadas às forças de segurança. Silveira também precisa comprovar que está trabalhando em até 15 dias após a soltura. Ele ainda é proibido de ausentar-se da comarca e é obrigado a se recolher em sua residência no período noturno, das 22h às 6h, bem como nos sábados, domingos e feriados. Essas restrições transformam o regime aberto em uma prisão sem grades, mas com correntes invisíveis que cerceiam a liberdade de expressão e locomoção do ex-deputado. É uma versão moderna das antigas punições medievais de humilhação pública, agora executadas através do controle tecnológico e da vigilância constante. O contexto da condenação. Uma perseguição política. Para entender a gravidade da situação, é fundamental relembrar o contexto da condenação de Daniel Silveira. Daniel Silveira foi condenado pelo STF em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças ao Estado Democrático de Direito e tentativa de interferência em processo judicial. Em fevereiro de 2021, Daniel Silveira foi condenado por um vídeo publicado nas redes sociais com xingamentos, ameaças e acusações contra ministros do Supremo.
Na gravação, ele fez uso de palavrões contra os magistrados e acusou alguns de receberem dinheiro por decisões. A condenação foi resultado direto de críticas feitas pelo então deputado aos ministros do STF. A primeira incitação cometida por Daniel Silveira ocorreu quando o parlamentar disse: "Eu quero que o povo entre dentro do STF. Agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele." Embora as palavras tenham sido duras e até mesmo inadequadas, a resposta do judiciário foi desproporcional e revelou uma clara tentativa de silenciar vozes dissidentes. O próprio ministro considerou atendido o requisito subjetivo, com base em laudos psicológicos e sociais, que apontam reconhecimento de culpa por parte do sentenciado. Segundo os pareceres, Silveira admitiu que suas atitudes foram impensadas e inadequadas, reconhecendo o impacto de suas ações enquanto figura pública. Este reconhecimento, que deveria ser visto como sinal de reabilitação, parece não ter sido suficiente para amenizar as severas restrições impostas. Um histórico de censura e autoritarismo. A proibição do uso de redes sociais não é novidade no caso Silveira. O Metrópolis apurou que os bloqueios atendem a uma decisão judicial, que corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal, STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada do ar dos perfis por continuar postando ofensas mesmo preso. Esta censura prévia, proibida pela Constituição Federal, tornou-se prática comum quando alvos são políticos conservadores. Em 2021, Moraes chegou ao absurdo de proibir o parlamentar de conceder novas entrevistas, sob risco de que seja mandado novamente para a prisão. O ministro do STF decidiu liberar o parlamentar na última segunda-feira, dia 8 de novembro, mas estabeleceu medidas restritivas, incluindo censura ao uso das redes sociais e proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados. A situação chegou ao ponto de os perfis da advogada Paola da Silva Daniel, PTB-RJ, no Instagram e no Twitter, foram bloqueados por ordem da Justiça. A medida atende a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, de 25 de agosto. A ordem inclui também o bloqueio das contas bancárias de Paola, que é candidata a deputada federal. A esposa do ex-deputado teve suas contas bloqueadas simplesmente por ser casada com ele, numa clara demonstração de punição coletiva e extensão ilegal das penalidades. O trabalho, como redenção, mas com amarras. Em uma notícia positiva, o ex-deputado Daniel Silveira, PTB, começará a trabalhar em regime aberto como assistente jurídico no escritório de seu advogado, Paulo Faria. A contratação será com carteira assinada, com salário de R$ 2.500, carga horária de 6 horas diárias e possibilidade de horário flexibilizado, notória capacidade intelectual e inteligência apurada. E ao concluir o curso de Direito em 2026 e obter a licença da OAB, será contratado como advogado do escritório. Esta oportunidade de trabalho representa uma chance real de reintegração social e profissional. Contudo, as severas restrições impostas tornam até mesmo o exercício profissional um desafio. Como pode um assistente jurídico exercer plenamente suas funções sem acesso às redes sociais e ferramentas digitais de comunicação? Como pode estudar direito e se preparar para o exame da OAB, sem acesso pleno à internet e suas ferramentas educacionais? O regime aberto, que não é aberto. Esta interpretação extensiva transforma cônjuges em reféns do sistema judicial. O contraste com outros casos. A decisão impõe condições para o cumprimento da pena em regime aberto, como o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, com zona de inclusão restrita à comarca de residência, recolhimento domiciliar noturno durante a semana, das 19 horas às 6 horas, e integral nos fins de semana e feriados, proibição de sair da comarca sem autorização judicial, obrigação de comparecimento semanal ao juízo da execução e proibição de uso de redes sociais. Essas condições transformam o regime aberto em uma farsa jurídica. O ex-deputado está praticamente em prisão domiciliar
com a diferença de poder trabalhar durante o dia em dias úteis. O recolhimento integral nos fins de semana e feriados impede qualquer atividade social, familiar ou religiosa normal. É uma punição que vai além do previsto na lei e configura verdadeiro constrangimento ilegal. Mesmo em regime aberto, Silveira deve obedecer o recolhimento domiciliar durante a semana no período noturno, das 19 horas às 6 horas, e integralmente nos fins de semana e feriados. A Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, deverá enviar ao Judiciário relatórios semanais. A vigilância constante e os relatórios semanais demonstram um nível de controle que mais se assemelha a regimes totalitários do que a um Estado democrático de direito. A recuperação médica. Sob vigilância. Daniel Silveira passou recentemente por uma cirurgia no joelho, e ele já faz uso de tornozeleira eletrônica e está sob tratamento pós-operatório fora do presídio. O ex-parlamentar passou por uma cirurgia no joelho. O ex-parlamentar tinha autorização para sair e retornar todos os dias do presídio para realizar fisioterapia no joelho, operado em julho. Após a cirurgia, laudos da defesa indicaram necessidade de 2 sessões diárias de fisioterapia. Mesmo necessitando de cuidados médicos especiais e fisioterapia constante, as restrições impostas dificultam o acesso adequado ao tratamento. O recolhimento obrigatório às 19 horas pode impedir sessões de fisioterapia noturnas, e a proibição de sair da comarca sem autorização judicial pode dificultar consultas com especialistas em outras cidades. A reação política. Vozes contra a tirania. Eduardo Bolsonaro, PLSP, reagiu à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a progressão do ex-deputado Daniel Silveira para o regime aberto. Para Eduardo, não há muito o que comemorar com a liberdade condicional do ex-parlamentar. A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro reflete o sentimento generalizado entre os conservadores de que a decisão, embora necessária, veio tarde e com restrições excessivas. Não há muito o que comemorar na progressão de regime do Daniel Silveira. Vale lembrar que ele sequer deveria ter sido preso, ainda mais um parlamentar que tem imunidade garantida pela Constituição, sendo detido à noite e tudo o mais que se desdobrou daí, disse Eduardo Bolsonaro, lembrando das irregularidades que marcaram todo o processo desde o início. O precedente perigoso para a democracia. O caso Daniel Silveira estabelece precedentes extremamente perigosos para a democracia brasileira. A proibição de uso de redes sociais como pena acessória, não prevista na legislação penal, cria uma nova categoria de punição que pode ser aplicada arbitrariamente a qualquer cidadão que ouse criticar autoridades. A extensão das punições aos familiares, como ocorreu com a esposa de Silveira, viola princípios básicos do direito penal moderno, que estabelece que a pena não pode passar da pessoa do condenado. No entendimento do ministro, a advogada está ajudando o marido e burlar uma ordem da corte. Silveira está proibido de usar as redes sociais. Enquanto Daniel Silveira enfrenta todas essas restrições por ter criticado ministros do STF, criminosos condenados por corrupção, homicídio e outros crimes graves gozam de liberdades muito maiores em regime aberto. Políticos condenados por desvio de milhões de reais públicos não enfrentam proibição de uso de redes sociais. Assassinos em regime aberto não são impedidos de dar entrevistas. A disparidade no tratamento revela o caráter político e persecutório das medidas impostas ao ex-deputado. O caso mais emblemático dessa disparidade foi mencionado na decisão de Moraes em 2021, quando, surpreendentemente, a decisão do ministro lembra o caso do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato, que usava o Twitter de dentro da carceragem. Enquanto Lula podia tuitar da prisão, Silveira é proibido de acessar qualquer rede social mesmo em regime aberto. A instrumentalização do sistema penal. Conforme o relator, o ex-deputado já infringiu medidas cautelares ao menos 227 vezes, desde a fase inicial de seu processo criminal. Esta alegação de múltiplas infrações tem sido usada para justificar as severas restrições, mas revela, na verdade,
a impossibilidade prática de cumprimento de medidas tão restritivas e invasivas. As condições impostas são tão rigorosas que tornam praticamente impossível seu cumprimento integral. Entre as exigências estava a proibição de sair da cidade e a obrigação de se recolher à sua residência no período noturno, das 22h às 6h, incluindo sábados, domingos e feriados. Segundo o relator, Daniel Silveira desrespeitou as condições logo em seu primeiro dia de livramento condicional e somente retornou à sua residência às 2h10 da manhã. Um atraso de algumas horas foi suficiente para revogar o livramento condicional anteriormente concedido, demonstrando a rigidez extrema e desproporcional do sistema, o apoio da Procuradoria e o reconhecimento dos direitos. É importante destacar que, no último dia 23, a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifestou favorável para a progressão de regime do ex-parlamentar. No parecer, o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, destacou que o ex-parlamentar atingiu o lapso temporal exigido, como o cumprimento do tempo de pena, e apresenta bom comportamento na prisão. Mesmo a Procuradoria-Geral da República, órgão acusador, reconheceu que Silveira cumpriu todos os requisitos legais para a progressão. O bom comportamento carcerário, a remissão por trabalho e estudo e o cumprimento do tempo necessário são fatos incontestáveis que tornam a progressão um direito, não um favor ou concessão discricionária do magistrado. A luta continua. O caso Daniel Silveira não é apenas sobre um homem, mas sobre os limites do poder judicial em uma democracia. As restrições impostas, especialmente a proibição de uso de redes sociais e a censura prévia, representam um ataque frontal às liberdades fundamentais garantidas pela Constituição Federal. A imposição de penas não previstas em lei, a extensão das punições a familiares e o tratamento diferenciado baseado em posicionamento político são sinais claros de um judiciário que extrapolou suas funções e passou a atuar como poder político persecutório. O futuro em jogo. Daniel Silveira ainda tem pela frente anos de cumprimento de pena sob essas condições restritivas. Sua capacidade de se reintegrar à sociedade, trabalhar dignamente e reconstruir sua vida está severamente comprometida pelas restrições impostas. A proibição de uso de redes sociais, em particular, o coloca em desvantagem significativa no mercado de trabalho moderno e o impede de exercer plenamente sua cidadania digital. A sociedade brasileira precisa refletir sobre os precedentes estabelecidos neste caso. Se aceitarmos que o judiciário pode impor censura prévia, proibir o uso de ferramentas essenciais de comunicação moderna e estender punições a familiares, estaremos abrindo as portas para um autoritarismo judicial sem precedentes na história republicana. Conclusão: a resistência necessária. A progressão de Daniel Silveira para o regime aberto, embora tardia e cercada de restrições inconstitucionais, representa uma pequena vitória contra o arbítrio judicial. Mas a luta pela restauração plena do Estado de Direito continua. As restrições impostas, especialmente a censura e a proibição de uso de redes sociais, devem ser combatidas por todos os meios legais disponíveis. O caso Silveira ficará marcado na história como um exemplo de como o judiciário pode se transformar em instrumento de perseguição política quando não há freios e contrapesos efetivos. A resistência a esses abusos não é apenas um direito, mas um dever de todos os que prezam pela democracia e pela liberdade. A sociedade conservadora permanece vigilante e unida na defesa dos direitos fundamentais e na denúncia dos abusos cometidos. Daniel Silveira pode estar censurado, mas sua luta por liberdade ressoa em milhões de brasileiros que não aceitam o autoritarismo travestido de justiça. A verdadeira justiça virá quando todos os cidadãos, independentemente de suas opiniões políticas, puderem exercer plenamente seus direitos constitucionais sem medo de perseguição ou censura. O regime aberto com mordaça não é liberdade. É apenas uma forma mais sutil de opressão. E contra toda forma de opressão, a resistência é não apenas legítima, mas necessária.
Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.